Cadê os homens que dizem ser profetas de Deus para contrariar, condenar e reprovar o sistema religioso dentro daquilo que estão ensinando ao povo como verdade de Deus? Cadê os homens que dizem que são de Deus? Cadê os homens que dizem que são profetas de Deus? Protestando, condenando, reprovando os ensinos malditos que o sistema religioso tem aplicado para o povo, escravizando o povo como se fosse de Deus. Cadê os homens que dizem que é profeta de Deus? Estão tudo conveniente com o sistema. Estão tudo dentro da situação confortável do sistema. Estão tudo buscando agradar o sistema. Cadê os homens que dizem ser profeta de Deus para combater contra o sistema que é o governo das trevas? Cadê? Sabe por que não tem? Porque todos estão dominados, presos, alienados, escravizados como negócio, propriedade do sistema que está no governo das trevas. Todos estão presos nas trevas. Jesus, quando veio, a maior oposição, o maior combate de Cristo para transmitir para o povo a verdade de Deus foi o sistema religioso, judaico, que pregava para o povo os princípios estabelecidos pelos homens como se fosse meio para ir a Deus. Eis a causa porque Jesus teve tanta perseguição e a maior oposição a Jesus era dos religiosos. Por quê? Porque a informação que Jesus trouxe, o evangelho que Jesus pregava para o povo, contrariava e fazia o povo conhecer a verdade de Deus, sendo liberto dos ensinos da religião, dos conceitos dos homens na religião, aonde Jesus mostrava que não era por ali que o homem encontrava Deus, aonde Jesus ensinava o povo o caminho verdadeiro, a verdade de Deus, o lugar para estar em Deus. A pregação do Evangelho de Cristo contrariava tudo que o sistema pregava, formava no entendimento do povo como princípios e valores de Deus. Eis aí, porque Jesus não foi aceito pelos religiosos. Eis aí, a principal perseguição de Jesus foi pelos religiosos. Por quê? Porque os religiosos, portaria, dedetizaram já? De nada. Sabe por quê? Os religiosos perseguiram, combateram e fizeram oposição a Jesus? Porque estava atrapalhando o negócio deles. A pregação de Jesus tirava o povo do comércio dele, do domínio deles. A pregação de Jesus fazia o povo conhecer a verdade e ser liberto da mentira deles, onde eles pregavam para o povo como se fosse verdade de Deus, escravizando o povo, manipulando o povo, colocando o povo em fardos pesados, servidão, em jugos, em proibição, em tradição, que levava o povo a pecar contra Deus, a se perder de Deus. Então Jesus vem pregando o Evangelho, e aí se levanta a grande perseguição a Jesus. E essa perseguição não foi dos romanos, não foi dos religiosos romanos. Essa perseguição não foi das pessoas comuns, os pecadores comuns. Essa perseguição foram dos religiosos que se diziam de Deus, os principais de Deus, homens de Deus, escolhidos de Deus. A perseguição contra Jesus veio desses homens, desse grupo de pessoas que dizia estar em Deus. Olha para aí, irmão, como é importante a gente começar a analisar isso para olhar o cenário de hoje e ver a realidade que está acontecendo. Jesus manda os seus apóstolos agora pregar o Evangelho.
Jesus entrega a missão para os apóstolos pregar o evangelho, continuar levando para o povo o conhecimento da verdade por onde o povo vai chegar a Deus. Mas os apóstolos entenderam que essa missão não era fácil. Jesus também sabia que eles não iam conseguir se não fosse com a graça dele. É por isso que Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, da virtude de Deus, do Espírito Santo. Para quê? Não é para você estar gritando, pulando, correndo, marchando e vivendo o fanatismo de poder de Deus entre vocês. Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Esse revestimento é para quê? Era para que eles tivessem a coragem, a ousadia para pregar o evangelho e cumprir a missão que Jesus deu à igreja. Igreja, pessoas. E a gente vai ver isso lá em Atos, no capítulo 4, que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Sabe para quê? Portaria. Eu não estou vendo ela aqui agora não, dona Marcela. Ela deve estar na cobertura, viu? Assim que ela chegar aqui, eu digo que a senhora quer falar com ela. Tá ok. Nada. Vocês estão entendendo, irmão? Eu estou aqui no trabalho, tá? Eu paro, você entende já que eu estou no trabalho. Olha qual o objetivo, por qual finalidade Deus encheu os apóstolos da virtude do Espírito Santo. Não foi para gritar, estar dentro de igreja, falando reteté, pra, lebre como alface, não. Sabe para que foi? Olha para que foi. Os apóstolos aqui, no contexto, estavam presos. Apanharam e depois foram soltos. E olha o que acontece aqui, dentro desse contexto, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 e o 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, que preguem o evangelho. Os apóstolos oraram para Deus, para que fossem cheios de ousadia para continuar pregando. Olha como é diferente hoje, né? Versículo 30. Enquanto eles estendem a mão, enquanto estende, Senhor, a mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, tendo orado eles, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Não era igreja, instituição. Era o lugar que eles estavam ali reunidos. Diante da perseguição, eles se reuniram num lugar. Os que professavam a fé. E ali, eles começam a orar. Porque eles estavam em ameaça de prisão, foram presos, eles foram chicoteados, foram perseguidos, estavam sob ameaça, e eles oram a Deus pedindo que eles não viessem temer e nem se acovardar, mas que continuassem com a ousadia de Deus, pregando, anunciando a Jesus Cristo, diante de qualquer situação. E olha o que acontece, versículo 31, isso é muito importante, irmão. Analisa o que a Bíblia nos ensina para a gente entender e aprender o que ela quer que a gente aprenda. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, eles oraram, olha o que aconteceu. Moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles não corriam, eles não pulavam, eles não marchavam, eles não cortavam a língua, eles não se embolavam no chão, eles não foram cheios do Espírito Santo para estar gritando na igreja, perdendo o equilíbrio, perdendo a razão, embriagado, manifestado, reteté, papapá, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eles não foram cheios do Espírito Santo para isso. O texto vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo para propagar, anunciar com ousadia o Evangelho diante da perseguição. É para isso que o Espírito Santo nos enche. Não é para estar dentro de igreja, vivendo naquele grupo, naquele ambiente, naquele movimento, manifestados, possessos por demônios, achando que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não leva ninguém a viver essa meninice. O próprio Deus nos orienta a não ser menino. E logo ele não vai nos deixar cheio de unção para ser menino. O Espírito Santo não vai levar ninguém a viver como um menino, fazendo coisas sem noção.
embriagados, sem razão, sem entendimento, caindo, e se embolando no chão, correndo, pulando, marchando, sem nenhum sentido, nenhum objetivo. O Espírito Santo está em nós. Ele nos enche da sua graça para nos dar ousadia, coragem, determinação e sabedoria para pregar a Jesus o Evangelho. Foi o que aconteceu aqui, irmão. E os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é aborrecer o sistema religioso, irmão. Pregar o Evangelho é aborrecer o sistema religioso. O sistema religioso está a governo de Satanás. Está a serviço do reino das trevas. O Evangelho de Cristo não tem nada a ver com o sistema religioso evangélico ou nenhum outro. O Evangelho de Cristo é a informação de Deus que nós, como igreja, que somos membros, pessoas, tem que levar, tem que propagar, tem que mostrar ao mundo, condenando as obras infrutuosas das trevas. A mentira pregada dentro da religião, seja ela qual for, esse sistema religioso. Cadê os profetas para pregar o Evangelho? Cadê os profetas para aborrecer as trevas? Cadê os profetas para reprovar tudo que os homens que dizem que é de Deus estão pregando para o povo viver dentro do sistema religioso? Que é mentira, mentira, mentira em cima de mentira, dentro desses ambientes que dizem que é casa de Deus. Vem cá comigo. Eu vou te mostrar as principais mentiras pregadas dentro do sistema religioso, onde o povo, milhões e milhares de pessoas estão presas, perdidas de Deus, dentro dessa mentira, onde estão presas no sistema religioso, impedidos do conhecimento da verdade, por onde podem ser salvas. E o pior de tudo, estão perdidas, afastadas de Deus, mas a mentira faz eles pensarem que são de Deus, estão em Deus. As principais mentiras pregadas no sistema religioso, onde as pessoas estão vivendo dentro dessa mentira, como se fosse para Deus, vou citar aqui a primeira. Lugar, instituição, casa de Deus. Essa é uma das principais mentiras pregadas no sistema religioso. Eles mistificam o ambiente onde dizem que ali é casa de Deus. E a partir dessa mentira, o povo é ensinado de que, se não tiver ali, não tem a Deus, tem que ir para ali adorar a Deus, tem que ir ali buscar a bênção de Deus, tem que servir a Deus ali, se não tiver ali, naquela instituição, não é de Deus. Servindo aos homens, devotando sua vida aos homens, dentro das instituições que chamam casa de Deus, como se fosse para Deus. É uma grande mentira isso. Se você acha que eu estou falando alguma coisa que não procede da verdade de Deus, examine o que Cristo ensinou e você vai ver o que é casa de Deus no ensino do Evangelho, no ensino de Cristo. Agora, se você estiver sendo guiado, discípulo, dos ensinamentos dos homens dentro das igrejas, você está nessa mentira. Casa de Deus é uma mentira pregada que prende o povo dentro desses ambientes, como se fosse casa de Deus. Outra mentira pregada, altar, altar de Deus, lugar santo de Deus, dentro dessas igrejas, que eles dizem que é casa de Deus. Olha como o diabo ele cria a sua mentira para perverter a verdade e tirar o povo da verdade. Jesus vem e diz que casa de Deus somos nós. Vem os líderes religiosos influenciados por Satanás e prega para o povo que casa de Deus é a instituição. Para o povo servir, adorar, zelar, se dedicar, estar lá para ter a comunhão com Deus. Chegam até a dizer que não tem salvação se não tiver numa igreja, instituição. Chegam até a dizer que não tem ligação com Deus se não tiver numa igreja, instituição. Chegam até a pregar que tem que se dedicar, tem que jurar fidelidade, tem que amar e dar a vida pela igreja, instituição Casa de Deus. Ei, isso quem pregou foi os próprios líderes do sistema religioso, que domina o povo, onde o povo está seguindo a eles. Quem prega isso é eles. A mentira de altar, altar de Deus, eles colocaram uma plataforma onde eles se colocam ali como alvo da adoração para o povo adorar a Deus intermediado por eles. Onde eles dizem que aquele ambiente chamado de púlpito, que eles colocaram nas igrejas para ficar acima dos irmãos, para ficar como mais autoridade do que os irmãos, eles colocaram esse lugar chamado altar, púlpito, e dizem que ali é lugar sagrado, ó. Dizem que ali é lugar santo. Isso é paganismo.
Isso é uma grande mentira, onde o povo está adorando a Deus no alvo errado, na direção errada. Quem é o Deus desse povo que está dentro desses ambientes chamado casa de Deus, oferecendo sua adoração a Deus, direcionada, mediada pelos altares das igrejas? É os homens que estão lá nos altares, como Deus, onde o povo tem que estar ali submisso a eles. Não existe. A igreja de Cristo, o Evangelho, não nos mostra altar, não nos mostra casa de Deus, nenhum ambiente geográfico físico, como lugar sagrado, lugar santo. Essa mentira é propagada pelos homens. Olha a outra mentira. A mentira da casa de Deus, a mentira de altar como lugar santo, onde o povo tem que estar ali oferecendo adoração pelo intermédio do altar. Agora, olha a outra mentira que as três trabalham em comunhão aonde o povo está preso. A primeira mentira é casa de Deus, o lugar. A segunda mentira é o altar de Deus, que o povo tem que estar ali adorando. O altar é ali, o lugar santo é ali, e você encontra Deus ali. Olha a terceira mentira. Ungido de Deus. Eles se colocam como ungido de Deus. Isso quer dizer que eles são a autoridade espiritual de Deus. Eles dizem que são a autoridade espiritual de Deus para o povo. Eles são ungidos de Deus. Isso faz deles maior do que o povo diante de Deus, com mais autoridade do que os demais diante de Deus. Isso faz o povo entender que tem que ir a eles, que são ungidos, para interceder a Deus por eles. Eles colocam esses homens que dizem que são ungidos como mediador da fé dele com Deus. Tudo é pelos homens. Aquilo que os homens disserem, é isso que eles seguem. Não existe na igreja de Cristo ninguém ungido com autoridade sobre os demais. O único ungido é Jesus Cristo. Não tem mais o ofício de unção para profeta, para rei, para sacerdote. Jesus Cristo cumpriu essa função. Essa função está em Cristo. Ele é profeta, rei, sacerdote. Ele é ungido de Deus. Não tem nenhum outro ungido com autoridade sobre ninguém. Entre nós, o povo de Deus, igreja, não tem ungido com autoridade que domine sobre nós. Todos nós somos membros, só há uma cabeça, que é Cristo, o ungido no nosso meio. E é Ele quem nos guia. A autoridade espiritual para a igreja não é ungido, não é líder, não é pastor, nem padre, nem papa. A autoridade para a igreja é Cristo, o ungido, a sua palavra, onde a igreja tem que estar submissa, devota e com fidelidade. Se alguém não está pregando a palavra, não importa quem é o que diz que é ungido, quem é o que diz que é pastor, apóstolo, bispo, mestre, não receba. A sua vida tem que estar submissa na direção da autoridade de Cristo pela palavra de Cristo. Não é autoridade de homem dentro de igreja pela autoridade de homens. Nós, Igreja de Cristo, temos que estar governados no governo de Deus, que é Cristo. Não é no governo do homem, que é líder de igreja. Então essas mentiras o povo está vivendo aí, irmão. Tá ou não? Você está dentro dessa mentira. Você está vivendo a sua vida de entendimento que ali onde você vai se reunir é a casa de Deus. Você, no seu entendimento, é formado de que se não estiver ali, não tem a vida com Deus. Está separado de Deus. Só pode adorar a Deus se for ali. Por isso que você vive essa formalidade religiosa, de culto, de reunião, onde você entende que é buscar a Deus. Isso aí é outra mentira. Buscar a Deus não é viver esses padrões de formalidade, de exercício, de sacrifício, de cerimônia religiosa. Quem está em Cristo não precisa buscar a Deus. Quem tem que buscar a Deus é quem está separado de Deus. Quem está em comunhão com Deus ou por meio de Cristo, já está em Deus. A casa de Deus não é ali que eu tenho que ir. A casa de Deus sou eu. Eu não tenho que ir para a casa de Deus para orar no altar, para buscar a direção de Deus no altar santo. O altar de Deus sou eu. Eu não tenho que ir para a casa de Deus para adorar a Deus. O lugar de adoração que Deus quer ser adorado é na minha vida, no meu viver. Não é em um ambiente, em uma formalidade de culto. Eu não devo colocar minha vida na direção de nenhum ungido, líder religioso, pastor, papa ou padre. O único ungido da minha vida que eu devo me submeter, que tem a autoridade de Deus para me guiar, para que eu esteja submisso a Ele, é Jesus Cristo. Não tem nenhum líder ungido. A igreja de Cristo não tem ninguém ungido, não tem isso. Jesus não ensinou isso, meus irmãos.
Jesus não ensinou a ninguém, Jesus não colocou Paulo como ungido. Jesus não colocou Pedro como ungido. Jesus não colocou nenhum apóstolo como autoridade espiritual para a igreja dele. Todos são membros, só há uma cabeça, que todos têm que ser guiados por ela. Só há uma autoridade espiritual que nós, como igreja de Deus, temos que se submeter. É a Cristo, não é a líder religioso. É por isso que o povo está aí, adorando a Deus em vão, preso, escravizado, com a mente cauterizada, manipulada, alienado, dentro de uma vida maldita, dependente de Deus, no serviço, nos ambientes chamados igreja. Por quê? Porque não conheceram a verdade e não são guiados pela verdade. Estão guiados pela mentira pregada no meio desse povo, dentro dessas igrejas, pelos líderes. Eu estou aqui mostrando as mentiras pregadas no sistema religioso pelos líderes, dentro das instituições religiosas, igreja, religião, qualquer que for o sistema. A mentira de casa de Deus, a mentira de altar como lugar santo, a mentira de ungido de Deus, e tem muitas outras mentiras. A mentira de dar o dízimo, isso é uma mentira. Jesus não ordenou, nem determinou como regra e ordenação para nós dar dízimo. O Evangelho não tem ordenação de dízimo. O Evangelho não tem ordenação de ir para um templo dar o dízimo a um sacerdote, porque isso era na velha aliança. O Evangelho tem orientação para amar uns aos outros e contribuir para ajudar a necessidade dos outros. Não é para contribuir para aumentar o império, o reinado dos homens dentro de igreja, alimentando e engordando a conta dos líderes, o dono do sistema das igrejas. A Bíblia, o Novo Testamento, a Igreja de Cristo, o Evangelho de Cristo não nos ensina a dar dízimo. É mentira do diabo, pregada por esses homens. Eles usam a palavra, distorcem a verdade, manipulam e falsificam aquilo que Deus quer que você conheça, para você não conhecer e não ser abençoado. Vivendo em maldição, esse é o desejo do diabo, que usa esses homens que dizem que é de Deus, são ministros de Satanás, transfigurados em ministro de Cristo. A mentira de dar o dízimo, a mentira de guardar o sábado, a mentira do batismo nas águas como meio de remissão de pecado, de ser incluso no corpo igreja de Cristo, a mentira da ceia, é campanha, é pacto, é voto, é isso, é aquilo, tudo isso é mentira. O povo tem vivido dentro da mentira no sistema religioso, dentro das igrejas, pregada pelos muitos pastores que dizem que são de Deus. E a mais grave dessas mentiras, o mais grave dessas mentiras é que tira você da salvação. E você pensa que está indo para a salvação. Essas mentiras tiram você do único meio de salvação, do único alvo, do mérito exclusivo da obra de Deus, que é Cristo, por onde somos salvos. Porque o indivíduo acredita que tem que estar numa igreja para ser salvo. Tem que ser batizado dentro de um ritual cerimonial feito pelo homem pecador dentro de igreja para ser salvo. Tem que guardar sábado, tem que dar dízimo. Se não está roubando a Deus, não é salvo. Tem pastores pregando isso, meu irmão. Os pastores que são os líderes, os governantes do sistema, estão ensinando o povo que se não der o dízimo não é salvo. Se não for batizado dentro das instituições, na regra, na norma, pelos homens, não é salvo. Se não tomar ceia, não tem comunhão com a igreja. Se não tiver dentro da igreja que dizem que é a casa de Deus, não é de Deus, não tem ligação com Deus, está separado do corpo. Os pastores estão ensinando o povo muita mentira. E o povo em maldição, no anátema, pensando que estão na bênção de Deus, dentro dessas mentiras, instruídos, guiados, ensinados, orientados, praticando, sendo devoto, vivendo dentro daquilo que os homens estão ensinando para eles, dentro do sistema religioso, que leva eles ao anátema, condenados, amaldiçoados, com toda a alegria que você tenha dentro da sua igreja, com toda a satisfação que você viva, com todo o prazer, com toda manifestação de poder dentro dessa igreja que você está vivendo, sendo ensinado dentro desses preceitos, você está em maldição, meu irmão. Você está em maldição. Primeiro, sua vida com Deus, no seu entendimento, é dentro da igreja. Se você não estiver numa igreja, você não tem a certeza de vida com Deus.
Você acha que está desviado. Você acha que tem que adorar a Deus indo para a igreja cumprir a formalidade do culto, do cerimonial. Você está perdido, você está nas trevas. Você está fora da verdade, logo não tem vida com Deus. Porque vida com Deus, comunhão com Deus, não é dentro de uma igreja, vivendo a norma, a regra, a ordenança da igreja. Vida com Deus, comunhão com Deus, é pelo conhecimento da palavra, é estando no entendimento da palavra, é estando submisso na direção da palavra, irmão. Vida com Deus é isso, irmão. O que é que o povo hoje, dentro das suas instituições, estão vivendo, crendo e guardando e praticando como valor e princípio para a vida com Deus? É só você ver, cada um preso no seu sistema religioso. O católico, o discípulo do sistema católico, está dentro das normas, das regras do sistema católico. O evangélico, discípulo do sistema religioso evangélico, está dentro da norma, das regras do sistema religioso evangélico. E cada um, dentro de suas religiões, defende a causa, o valor e os princípios, não de Cristo, do evangelho, das suas religiões. A ponto de negar a verdade do evangelho, irmão. Tem gente negando a verdade do evangelho, colocando a sua vida com Deus, não é em Cristo pela palavra, é na igreja pela devoção, pela determinação de cumprir as regras, as normas, consagrando, devotando sua vida a sacrifício, a obrigação, a formalidade religiosa, como se fosse a Deus, e com isso eles ignoram a palavra, não tem prazer na palavra, não ouve quem está levando para eles a palavra. É sério, irmão, que eu estou trazendo aqui. Você não vai ter uma instrução dessa, um esclarecimento desse dentro de nenhuma igreja. Porque todos que estão dentro da igreja, do sistema, estão sob o governo das trevas. E não vão condenar as obras das trevas, porque estão a serviço das trevas. Só pode condenar as obras infrutuosas das trevas, protestar contra essa mentira pregada dentro das religiões e igreja, quem está liberto por Cristo. Quem está em Cristo, compromissado com o reino de Deus, não com o reino de homem. Quem está sobre o governo de Cristo, que é o reino de Deus, não sobre o governo de pastor-presidente dentro das instituições, que é o governo dos homens. Porque eles querem agradar os seus pastores presidentes. Eles querem a conveniência, a satisfação, a glória da congregação. Eles não estão a serviço do reino de Deus. Eles não estão buscando a glória de Deus. Eles não estão buscando agradar a Deus. Eles estão buscando agradar os seus líderes, suas igrejas, o povo, a multidão, para ele viver na satisfação. O que eles querem, esses pregadores, que diz que é de Deus, eles querem púlpito, eles querem agenda, eles querem o microfone, eles querem posição, eles querem ser consagrados nessa mentira de consagração, porque Deus não chama ninguém por nenhuma consagração de homem. A unção que está em nós, todos nós temos a unção de Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele que nos separa para aquilo que ele quer. Não é o homem que separa, não é o homem que consagra, derramando óleo, melando a cabeça do povo, dizendo que a unção de Deus é consagrado, separado para servir a Deus. É para servir os homens dentro do sistema. A Deus não. Quem é separado para servir a Deus é compromissado com o Evangelho de Cristo. Com Cristo. Não com instituição religiosa nenhuma. É por isso que eu prego dessa forma. Porque eu não tenho compromisso com nenhuma instituição religiosa. Eu não estou fazendo a obra de Deus sobre a autoridade de nenhum líder religioso. Eu digo como Pedro disse aos líderes religiosos judeus, quando perguntaram a Pedro, em nome de quem tu está fazendo essa obra? Com a autoridade de quem? Pedro disse, não é de vocês não, é no nome daquele que vocês crucificaram. É pela fé, pelo poder do nome dele que as coisas acontecem. É isso que eu faço, irmão. Tu fosse enviado de qual igreja? De igreja nenhuma, não é a igreja que envia. Quem envia é Deus. Tu fosse ungido por qual pastor? Não é pastor quem unge. Quem unge é Deus com a unção pastoral. Para a vocação de pastor, profeta, evangelista. Não é um título dado dentro de uma instituição pelo homem, para viver dentro da instituição. A unção que Deus nos dá, a vocação que Deus nos dá, é para levar o evangelho ao mundo com ousadia, determinação, condenando essa mentira pregada dentro das igrejas evangélicas e de todo o sistema religioso. Por isso que eles não têm coragem. Vá perguntar
algum desses que diz que é profeta de Deus, vá perguntar se ele tem coragem de chegar no púlpito e dizer para o povo: meus irmãos, nós não temos obrigação, Jesus não deixou nenhuma ordenança para a gente estar submisso à ordenança do dízimo. Se você disser isso, você que diz que é profeta de Deus, você não tem coragem de pregar essa verdade. Sabe por que você não tem? Porque você está sob o governo do homem, buscando agradar e servir o governo do homem no reino dele dentro das igrejas. Você quer púlpito, você quer oportunidade, você quer direção, é estar na frente. Sua causa de ganho é anátema. Você quer buscar a glória dos homens e não está buscando agradar a Deus. Manda algum desses homens que diz que é profeta de Deus chegar no púlpito e dizer: irmãos, batismo não salva, batismo não é ordenança para ninguém cumprir esse cerimonial para poder entrar no reino de Deus. O homem, para entrar no reino de Deus, para ser batizado, inserido no corpo de Cristo, não é com batismo nas águas, é com batismo com o Espírito Santo. Quando esse homem ouve o Evangelho e crê com arrependimento, aí ele é batizado, ele é transformado em uma nova criatura, inserido no reino de Deus, com os seus pecados remidos por Cristo por meio da fé. Não é dentro de um cerimonial feito pelo homem, dentro de nenhuma instituição religiosa, igreja. Manda esses apóstolos pregar isso. Duvida que eles preguem. Duvida que eles preguem isso. Sabe por quê? Porque eles estão a serviço, não é do reino de Deus, é do reino dos homens. Eles estão com a sua fidelidade, com a sua vida devota a quem eles estão buscando agradar, não é a Deus, é aos homens, dentro das instituições religiosas. É muita mentira pregada, irmão, e o povo tudo calado vivendo, e quem prega a verdade está sendo classificado como herege, como mentiroso, como desigrejado, como insubmisso, revoltado. Por quê? Porque está se levantando contra a mentira do diabo, porque teve a ousadia de Deus e não aceita essa mentira. E por isso ele não é mais bem-vindo no sistema. É excluído do sistema. E o sistema classifica ele como desigrejado, para o povo ficar preso, escravizado nesse medo de que você não tem mais a salvação, não é de Deus. Por quê? Porque você saiu da igreja. Você só perde a salvação, só tem a vida desviada de Cristo se você sair da palavra, da direção dele. Você pode estar dentro de qualquer igreja, estar perdido de Deus, porque o lugar da tua vida com Deus, da comunhão com Deus, de ser salvo, não é dentro de nenhuma igreja, é em Cristo, na palavra de Cristo. Outra mentira, irmão, que eles pregam. Outra mentira que esses líderes que dizem que é homem de Deus pregam. O lugar de salvo é na igreja. Quem não está na igreja não é salvo. É mentira. Quem prega isso é eles, inspirado por Satanás. Jesus nunca ensinou ninguém que é salvo tem que estar na igreja. Jesus vai dizer, João 15:7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós aqui. E Jesus vai dizer, Mateus 7:23, eu comparo o homem prudente àquele que ouve e pratica as minhas palavras. Edifica sua casa na rocha. Não é aqueles que estão dentro da igreja guardando a palavra dos homens. Jesus vai dizer, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Guardando a palavra de Cristo. Não é guardando uma vida de devoção a uma igreja sob a autoridade e o domínio dos homens. Meus irmãos, é muita mentira, irmãos. É muita mentira pregada dentro das igrejas. Seja Assembleia de Deus, seja Batista, seja Presbiteriana, Deus é Amor, Adventista, Congregação Cristã do Brasil, Universal do Reino que diz que é de Deus, Igreja Mundial que diz que é do poder de Deus, Igreja Internacional que diz que é da graça de Deus, seja qual for o sistema religioso evangélico, ou católico, ou budista, ou espírita, mormon, testemunho de Jeová, todos eles estão a serviço do reino das trevas. Estão formados na mentira. Eles usam a palavra, pregam a verdade, mas não se mantêm na verdade. Eles misturam a mentira na verdade para manipular e deturpar a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo. Eu peço para você ser prudente e analisar tudo que ensina essa tua igreja, essa tua religião. Vê se está de acordo com o Evangelho de Cristo. Para começar, meu irmão, tu já vai estar dentro da principal mentira, que é casa de Deus, onde tu acha que a tua vida com Deus, o serviço para Deus, a vida centralizada em comunhão com Deus, tu acha que é dentro de igreja. Irmão, tu já pensasse
Você já analisou, meu irmão Adinaldo Nogueira que está aí assistindo? Analisa comigo aqui, meu irmão Adinaldo Nogueira, aí de Sergipe, da cidade de Buquim. Já notou que a vida desse povo com Deus é dentro de igreja? Se não tiver igreja, esse povo não tem vida com Deus? Já notou, irmão Adinaldo? Já percebeu que o entendimento desse povo está com a sua vida, o seu viver centralizado? Não é em Cristo, na palavra de Cristo. É dentro das igrejas, instituições, cumprindo a regra, a norma e as ordenanças colocadas para eles viver, as metas, as obrigações. Já observou que todo o entendimento dele, tudo na vida dele é centralizado em igreja, não é em Cristo? Já observou que esses religiosos, eles estão perdidos nas trevas com esse entendimento? E sabe o que eles dizem? Que se não estiver na igreja está desviado. Eles não sabem que o lugar para estar em Deus é Cristo. Eu estando em Cristo, eu não estou desviado de Deus. Eu estando em Cristo, eu estou em Deus. Não é o lugar que eu tenho que estar, ali, aqui ou acolá. Não é uma instituição que eu tenho que estar. É em Cristo, irmãos. Quando você conhecer essa verdade, você vai ser liberto dessa mentira. Todos os religiosos. Eu faço aqui uma afirmação generalizando. Alguém disse para mim assim, mas Manuel, quer dizer que o senhor diz que não tem nenhuma igreja verdadeira. Todas elas estão erradas. Todas elas estão erradas. Eu perguntei a esse rapaz, que me questionou com essa forma. Eu disse a ele, me mostra aí onde Jesus mandou alguém procurar estar em alguma igreja verdadeira. Me mostra aí onde Jesus mandou alguém procurar alguma religião verdadeira para estar. Não existe igreja verdadeira nem religião verdadeira. Existe a verdade que Jesus nos mandou crer, estar nele, que é a verdade. Seguir a ele, aprender dele, submeter-se a ele, confiar e crer nele para a salvação, estando nele para estar em Deus, que é a verdade. Não é em nenhuma igreja. Eu não tenho que buscar estar em igreja. Eu preciso crer em Jesus para que eu seja membro que formo a igreja. A igreja não é aquela, aquilo, ali, aqui ou acolá. A igreja não é aquela ou aquela outra instituição. A igreja não é nenhuma religião e nenhuma igreja evangélica. A igreja de Deus é pessoas. Pessoas que estão em Cristo, não dentro de igreja evangélica. Você só é membro que forma a igreja se estiver em Cristo e a palavra de Cristo em você. Jesus não mandou ninguém procurar nenhuma igreja verdadeira. O povo está aí hoje, né? A discussão é essa. Não, a igreja verdadeira é a de Mórmon. Não, a igreja verdadeira de Deus, o povo verdadeiro, é o povo da igreja adventista. Não, é o povo da igreja Congregação Cristã do Brasil. Não, a igreja verdadeira de Deus é a presbiteriana, é a Assembleia, é a Batista. Jesus não mandou você se perder nessa mentira, procurando esse caminho verdadeiro numa igreja. Ele mandou você conhecer a verdade. Essa verdade você só conhece com a pregação do Evangelho de Cristo, que transmite a você o conhecimento dessa verdade, que é o poder de Deus para salvar a tua vida. Não é dentro de nenhuma igreja. É muita mentira, meu irmão, dentro do sistema. E os milhares e milhões de pessoas que estão dentro das religiões estão com a sua vida alicerçada na mentira. Não vão resistir, não vão subsistir, não vão prevalecer. Só vai prevalecer e se manter firme de pé quem está na rocha, no alicerce verdadeiro que é Cristo. Você pode estar em qualquer igreja, você pode praticar qualquer vida religiosa, você pode cumprir qualquer ritual religioso, pode guardar sábado, o domingo, a segunda, a terça, pode ser batizado no rio, na praia, na piscina, pode tomar ceia de manhã, de tarde, de noite, pode ir para culto de louvor, de adoração, de vigília, de consagração. Isso não leva você a Deus. Só se estiver em Cristo, no conhecimento da verdade que Ele pregou, que é o Evangelho, para você estar em Deus, com a garantia da salvação e da promessa da vida eterna com Ele. Cuidado, irmãos. Saiam das mentiras do sistema pregado por esses homens que dizem que são de Deus. O sistema religioso, não importa qual é ele, está a serviço do reino das trevas, firmado na mentira. Conheça a verdade, por ela vocês serão libertos. Essa verdade é Jesus, que você tem que ouvir na pregação do Evangelho. Isso que eu te levei aqui é a luz de Deus para iluminar o teu entendimento. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus.